Olá a todos, eu sou o professor Felipe. Hoje eu vou resolver aqui com vocês uma questão de termodinâmica que caiu no exame unificado da pós-graduação em Física do segundo semestre de 2020. Antes de qualquer coisa, se você gosta de física, te convido a acessar o meu canal, iFísica, que o link vai estar aqui na descrição, que é um canal que eu posto diversos vídeos de divulgação científica, certo? Mais para a pegada de física, e também, eventualmente, com algum vídeo mais técnico, inclusive um curso completo de mecânica quântica com notação de Dirac. Então vamos para a segunda questão. Um possível ciclo termodinâmico usado por uma máquina térmica que emprega como substância de trabalho 22,4 moles de gás ideal pode ser descrita como: então, de um estado inicial, P1, V1, e o gás é resfriado a pressão constante até P1, V2. O gás, então, ele é aquecido a volume constante até P2, V2. E, finalmente, o gás se expande adiabaticamente de volta para P1, V1. Então, certo. Então, vamos primeiro desenhar, certo, o gráfico desse tipo de ciclo, para que fique claro e fique mais simples da gente fazer as análises, ok? Então, vamos fazer um gráfico aqui de PV, que é o gráfico padrão para esse tipo de questão, certo? Aqui vai ser o nosso V1 e aqui vai ser o nosso P1. Aí depois o que ele fala é que o gás é resfriado a uma pressão constante até P1, V2. Então ele vem até esse ponto, certo? Continua com P1, mas vem aqui até V2. Então ele fez esse caminho daqui. Opa, aqui não ficou exatamente reto, né? Deixa eu fazer isso direito aqui. Fez exatamente esse caminho. E depois falou, o gás então é aquecido a volume constante até P2, V2, certo? Então ele vem para cá, que é P2, certo? Então ele faz isso com o volume constante. Então parte para cá. E depois, finalmente o gás se expande adiabaticamente e volta para P1, V1. Então foi adiabaticamente até P1, V1. Deixa eu até desenhar isso aqui um pouco melhor. Aqui. Pronto, aí foi adiabaticamente e voltou para o ponto onde tinha saído, certo? Então esse é o nosso diagrama PV que vai estar representado. Então, considerando que as capacidades térmicas, a pressão e o volume constantes no gás, Cp e Cv, respectivamente, não variam ao longo dos ciclos, sendo γ a razão desses caras, qual é a eficiência térmica dessa máquina, certo? Essa máquina daqui ela tem uma grande vantagem de ter uma expansão adiabática. Sempre que a gente tem uma expansão adiabática, para determinar exatamente qual que vai ser a eficiência, é muito mais prático, certo? Como é que a gente determina a eficiência? Certo? A eficiência é dada por aquela expressãozinha, que eu imagino que todo mundo deve se lembrar, que é o rendimento, certo? A eficiência de uma máquina térmica é sempre o quê? 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, certo? Essa expressãozinha daqui, ela, enfim, é onipresente, certo? E a ideia que a gente faz daqui é o quê? Certo? Só para quem não se lembra, isso daqui a gente faz como? O trabalho, no caso realizado, vai ser sempre a diferença entre o calor que é fornecido e o calor que você tem que jogar fora, e a gente divide pelo calor que foi fornecido, certo? A fonte quente, para saber exatamente do quanto que foi fornecido, quanto que foi aproveitado. E a partir daqui a gente chega exatamente nessa expressão. Quando existe uma expansão adiabática, isso é muito útil, porque na expansão adiabática a gente sabe que a troca de calor é igual a zero. Então a gente sabe, vendo a partir daqui, a gente consegue falar duas coisas tranquilamente. Primeiro, o calor da fonte quente, que eu vou representar aqui com essa cor vermelha, ela está acontecendo nesse processo. O calor que está sendo inserido no sistema em forma de uma fonte quente está exatamente nessa expansão daqui que você está fornecendo calor. É o único momento que está sendo fornecido calor. E a fonte fria, que é o momento que o calor está sendo jogado fora, é exatamente nessa parte daqui de baixo. Ok? Que no caso aqui vai ser, eu vou até representar de verde, certo? Essa parte daqui é o que está representado pelo calor da fonte fria. No caso, a gente não precisa levar em conta a expansão adiabática nesse caso, por quê? Porque a expansão adiabática não envolve troca de calor, certo? Só envolve ali o trabalho em relação à energia interna, mas não envolve a energia que é colocada no sistema nem que é retirada. Então a conta fica até um pouco mais simples. Certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Nesses dois casos daqui, tanto do calor da fonte quente quanto da fonte fria, a gente tem, felizmente, caras que são feitos a volume e pressão constante. Certo? Então qual que é a ideia que a gente vai usar? A gente vai usar aqui a relação de que, e lembrando, aqui eu vou estar usando, todas as contas que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar considerando esses caras daqui
só para deixar claro, como positivos, ok? Na prática, a gente sabe que a fonte quente ela é positiva, a fonte fria ela é negativa, no sentido de que calor positivo significa que você está inserindo calor, calor negativo significa que você está retirando energia, certo? A questão é que eu vou considerar os dois aqui positivos, certo? Exatamente porque se eu considerasse o calor da fonte fria como sendo negativo, aí aqui ficaria um mais, certo? Mas eu vou considerar só para poder ficar mais simples de fazer a conta, ok? Só para ficar mais direto. Então, vamos lá, o que a gente consegue falar? No caso da fonte fria, certo? O calor envolvido nesse processo daqui da fonte fria, que é exatamente o processo em verde, então eu vou escrever esse cara daqui em verde, certo? O da fonte fria, foi um processo, né, de modificação do volume de forma a pressão ser constante. Ok? O que isso significa? Significa que, por definição, certo? A gente tem que... Qual que é a definição exatamente que a gente tem de um calor específico? O calor específico é exatamente o quanto que eu preciso, quanto que a minha temperatura varia de acordo com o calor que eu coloco, certo? Então a definição do nosso... Né, exatamente, né, nesse processo daqui, claro, né, porque a pressão está constante. Certo? A gente define o calor específico exatamente como a derivada do calor pela temperatura, certo? Que significa, dado que eu variei a temperatura, dado que eu coloquei uma certa quantidade, né, de calor, como é que a temperatura vai aumentar, certo? No caso do calor específico aqui, né, a capacidade térmica que vai fazer essa proporcionalidade. Então aqui eu vou colocar um dt, beleza? E aí o que eu vou fazer? Olha, todo mundo, a gente sabe que nesses dois pontos daqui existem, né, deixa eu colocar aqui em preto, nesses três pontos daqui, certo? Quaisquer pontos, na verdade, mas esses três que a gente vai usar vão ser importantes, cada um deles tem uma temperatura. Levando em conta que é um gás ideal, a gente sabe que PV é igual a nRT, certo? Então a gente também sabe, por conta disso, que a nossa temperatura vai ser o quê? Vai ser PV dividido por nR, certo? Necessariamente. Então o que a gente vai fazer? Significa que a temperatura nesse ponto aqui que começou, porque aqui, né, a noção de capacidade térmica ela é mais natural, como ela é mais natural para variações de temperatura, é mais conveniente a gente escrever quais são as temperaturas desses três caras aqui para que a gente faça exatamente essas quantificações, tanto do calor da fonte fria como da fonte quente. A temperatura nesse caso daqui vai ser qual temperatura? A temperatura aqui vai ser P1 V1 dividido por nR. A temperatura aqui, quanto é que vai ser? Vai ser P1 V2 dividido por nR. E quanto é que vai ser a temperatura aqui? A temperatura aqui vai ser P2 V2 dividido por nR. Ok? Então vamos lá, quanto é que foi por conta disso? O calor da fonte fria, integrando dos dois lados, né? A variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Logo aqui vai ter capacidade térmica, né? E aqui vai ter o nosso P1 V2 dividido por nR menos P1 V1 dividido por nR. Certo? Que é exatamente temperatura final menos temperatura inicial para esse processo. Logo, isso aqui vai ser o seguinte, P1 a gente consegue colocar em evidência, certo? Não só P1, mas a gente consegue colocar P1 dividido por nR em evidência. Certo? Aí que vai ficar V2 menos V1. Ok? Então esse cara daqui vai ser o nosso calor da fonte fria. Né? Lembrando, o módulo, na verdade, né, do calor da fonte fria, perdão, que vai ser o calor da fonte fria de fato, né? Mas enfim, o que eu vou colocar aqui, levando em conta que aqui tem um menos, certo? Já levando isso em conta, o que a gente tem que colocar nessa expressão daqui na prática são os módulos do calor, certo? O que a gente sempre tem que colocar aqui são os módulos. Exatamente porque se não fosse o módulo, como eu disse agora há pouco, aqui deveria ser mais, porque esse cara daqui já é menos. Então o que a gente calculou aqui, né, foi exatamente o calor da fonte fria. Então o módulo desse cara daqui, calor da fonte fria, vai ser quanto? Vai ser Cp, P1 dividido por nR. E aqui, obviamente, né, eu terei que colocar V1 menos V2. Por uma razão óbvia, certo? V1 é maior do que V2. Então, para esse resultado aqui ficar positivo, eu tenho que inverter essa ordem, certo? Então, esse aqui, né, é a nossa primeira parte, ok? Então, aqui calculamos o nosso calor da fonte fria. Agora vamos calcular o calor da fonte quente, ok? Calor da fonte quente, mesma ideia, certo? Calor da fonte quente vai ser o quê? No caso, né, a fonte quente ela está sendo, o calor da fonte quente está sendo fornecido num processo em que o volume é constante. Por consequência, né, a relação entre calor e variação de temperatura vai envolver qual capacidade térmica? A capacidade térmica com volume constante, certo? E aqui, claro, o nosso dt. Pela mesma razão que a gente tem aqui, certo? O calor da fonte quente vai ser igual ao quê? Vai ser CV e agora aqui, variação da temperatura. Temperatura final, P2 V2 dividido por nR menos P1 V2 dividido por nR. Ok? Colocando aqui os fatores em evidência, a gente chega aqui o nosso calor da fonte quente vai ser CV, aqui a gente consegue colocar o V2 em evidência, dividido por nR,
E aqui vai ficar P2 menos P1, ok? Claro, esse cara daqui já é positivo, então evidentemente o módulo vai continuar exatamente a mesma coisa, ok? Então temos aqui os nossos dois caras. Então, né, basta que a gente coloque, né, basta que a gente chegue e coloque eles exatamente na formulinha de rendimento. Então deixa eu passar eles aqui para o próximo slide para que a gente possa fazer isso, certo? Aqui a gente tem o calor da fonte fria, aqui a gente tem o calor da fonte quente. Então, o que a gente vai fazer agora é o nosso rendimento vai ser igual a 1 menos aí o calor da fonte fria, né, em módulo, dividido pelo calor da fonte quente. Ok? Então aqui vai ficar Cp P1 dividido por NR V1 menos V2 dividido por esse cara, certo? Ou seja, NR CV V2 1 dividido por P2 menos P1. Ok? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Vamos lá, NR corta com NR, certo? Outra coisa, CP dividido por CV, certo? Quem que é esse cara? Esse cara daqui é exatamente o que a questão definiu, né, como gama, a razão entre os calores específicos de pressão e volume constante, certo? Então, o que a gente vai obter aqui é que o nosso rendimento vai ser 1 menos gama, aí, olha só, aqui a gente vai ter P1 dividido por V2, certo? Aqui vai ter V1 menos V2 dividido por P2 menos P1. O que a gente faz? Vamos pegar esse V2 e colocar aqui. Deixa eu desmanchar ele daqui. E vamos pegar esse P1 e colocar no denominador desse cara todo aqui. Certo? Então, o que a gente vai acabar obtendo daqui? A gente vai acabar obtendo que o rendimento vai ser 1 menos gama. Aí vamos lá. V1 dividido por V2 menos 1 dividido por P2 sobre P1 menos 1. Então, esse cara daqui vai ser exatamente o nosso rendimento, certo? Que é exatamente o que a questão pediu para que a gente calcule. E esse cara daqui, ele corresponde a... aqui, ó, a letra B, certo? 1 menos gama, razão dos volumes, 1 com 2 menos 1, e no de baixo, 2 com 1, certo? Menos 1, que foi exatamente o que a gente pegou aqui. Então, resolvida a nossa segunda questão, ok? Bom, se você gostou da resolução, não deixe de dar o seu gostei, certo? De se inscrever no canal e de ativar o sininho para sempre receber as notificações das próximas questões resolvidas, ok? No mais, deixe aqui seu comentário, certo? Fala suas impressões dos vídeos e, claro, né, compartilhe com seus conhecidos, né, que também podem usufruir da resolução dessa questão. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima resolução.